Fala, turminha, tudo bem? Aula de hoje, aula de exercícios, eletrostática, lei de Coulomb, é o problema 8 do livro do Ramalho, né? Fundamentos da Física. O problema 8, ele diz o seguinte: duas pequenas esferas idênticas estão situadas no vácuo, a uma certa distância d, aparecendo entre elas uma força elétrica de intensidade F1. A carga de uma é o dobro da carga da outra. As duas pequenas esferas são colocadas em contato e, a seguir, afastadas a uma distância 2D, aparecendo entre elas uma força elétrica de intensidade F2. Calcule a razão F1 por F2. Bom, é mais um problema envolvendo lei de Coulomb. Só que aqui tem várias etapas, né? Então a gente tem que analisar, pegar os dados para poder fazer o cálculo dessas forças e, por fim, calcular a razão, que é dividir uma força pela outra. Ele começa dizendo que são duas pequenas esferas. Então, pequenas, a gente vai tratar elas como partículas, né, pontuais. Ou seja, as cargas são cargas pontuais, eu vou poder usar a lei de Coulomb sem nenhum problema. Idênticas vai implicar com relação à distribuição, à transferência de carga delas. Quando a gente for calcular a força F2, vai ter uma implicação, o fato de elas serem esferas idênticas. Elas estão situadas no vácuo e estão separadas a uma distância d. Nessa condição inicial, surge entre elas uma força elétrica de intensidade F1. Logo em seguida, ele diz o seguinte: a carga de uma é o dobro da carga da outra. Com essas informações, até aqui, nós conseguimos calcular a força F1. Para ilustrar, eu vou fazer aqui uma representação das cargas. Então tem aqui, ó, esses dois círculos representam as duas esferas. E elas estão separadas por uma distância que ele falou que vale d. Repare que é um problema que envolve letras, né? Então a gente vai fazer operações com letras e números. Então é um problema que não é 100% numérico. Bom, a distância entre as cargas é d. Eu posso nomear essas cargas com o nome que eu quiser. Então eu vou chamar essa daqui de Q1 e essa que está mais à direita de Q2. Bom, a carga Q1, eu vou considerar que ela tem carga Q. Pelo enunciado, uma tem o dobro da carga da outra. Então, se a Q1 tem carga Q, a Q2 tem que ter uma carga 2 vezes Q. Tem que ser o dobro da Q1, né? Poderia ser a Q2 com uma carga Q e a Q1 com a carga 2Q. Isso pouco faz diferença. Isso não faz nenhuma diferença aqui. Bom, agora que eu já sei quanto que tem de carga cada uma das esferas, e eu sei a distância que separa elas, eu consigo fazer um cálculo e obter uma expressão, né? Uma representação para a força, né? Para a intensidade, né? F1. Então vamos fazer essa conta. Bom, F1 é dada pela lei de Coulomb. Então fica a constante eletrostática, nesse caso é o vácuo, eu vou usar aqui K0, vezes Q1, vezes Q2, dividido pela distância que separa elas ao quadrado. Agora vamos substituir. K0 é K0 mesmo. Não precisa colocar o valor da constante aqui. Não é necessário. Q1 vale Q, a carga da esfera 1. Q2 vale 2Q. Então tá aí, ó, 2Q. E tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então é simplesmente o D ao quadrado. Aqui a gente pode fazer o produto de Q vezes Q, que vai resultar em Q ao quadrado. Então isso aqui fica K0 vezes 2 vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Vou colocar esse 2 em evidência, né? Vou colocar ele aqui na frente. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes K0 vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Você pode mudar a ordem aqui sem nenhum problema, né? A ordem dos fatores, né? Ela não altera o produto. Então aqui não tem nenhum problema. Assim eu posso escrever a intensidade F1 como sendo 2 vezes K0 vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Por que eu escrevi assim? Para me separar
a parte literal da parte numérica. Só para isso. E depois você vai perceber também que a força F2 ela vai ter um fator que é comum à força F1. E essa separação é interessante para ficar mais evidente isso. Bom, agora vamos calcular a intensidade Fe2. Seguindo aqui, as duas pequenas esferas são colocadas em contato. Então agora, as duas esferas que antes estavam separadas por uma distância d, elas são colocadas em contato. Quando a gente fizer isso, então vamos representar aqui as esferas, né, em contato. Então está aqui uma esfera, a outra esfera. Então põe elas em contato. Elas estando em contato, vai acontecer uma transferência de carga entre elas. Essa transferência de carga, ela vai chegar um momento que ela vai cessar, ela vai acabar. Quando isso acontecer, significa que as duas esferas elas alcançaram o mesmo potencial elétrico. Só que nesse momento, a gente não estudou ainda potencial elétrico. Então a gente não vai entrar nesse mérito. Mas como essas esferas elas são idênticas, eu não preciso analisar do ponto de vista do potencial elétrico. Eu posso analisar apenas em termos de distribuição de carga. Se você observar, antes do contato, Q1 tinha uma carga Q e Q2 tinha uma carga 2Q. Se a gente somar toda essa carga aqui, a gente tem uma carga Q mais 2Q, que vai resultar em 3Q. Então, a carga total, vou até escrever aqui, ó, a carga total inicial, só melhorar isso aqui. Então, a carga total inicial, ela vale 3Q. É a carga de Q1 mais Q2. Você soma as cargas e aí você vai ter um valor. Esse valor é a carga total. Pela conservação da carga, uma vez que você põe as duas esferas em contato, Q1 e Q2, vai acontecer uma transferência de carga entre elas. Entretanto, a carga final, a carga total, ela tem que se conservar. Isso é conservação da carga. Então, mesmo depois que acontecer o equilíbrio entre essas duas esferas, não tiver mais transferência de carga entre elas, a carga total tem que permanecer a mesma, 3Q. Como eu tenho duas esferas idênticas, para mim saber a carga que cada uma vai adquirir, basta você pegar essa carga total, vou chamar ela de simplesmente QT, pega essa carga total e divide ela pelo número de esferas que você tem idênticas. Nesse caso são duas. Então é só pegar a carga total e dividir por 2. Então fica 3Q dividido por 2. Essa carga aqui, 3 meios de Q, ou 1,5Q, essa vai ser a carga que Q1 vai adquirir e a carga que Q2 vai adquirir. Então, as esferas 1 e 2, né, chamar assim, esfera 1 e 2, elas agora passam a ter cargas idênticas. E essa carga vale 3Q sobre 2. Essa é a carga para cada uma delas. Se agora você pegar e separar elas, que é o que ele vai fazer, logo em seguida, ó, as duas pequenas esferas são colocadas em contato e a seguir afastadas a uma distância 2D. Então ele pega e separa as cargas. Agora que eu separo as cargas, o que vai acontecer? Eu vou ter agora as cargas separadas, as esferas, né, separadas, e cada uma delas agora tem uma carga que vale 3 meios de Q. Então, Q1 tem uma carga que é 3 meios de Q. Q2 passa a ter também uma carga que é 3 meios de Q. Então, essas são as novas cargas. E a distância que separa elas é uma distância 2D. Ou seja, essa distância é o dobro da anterior. Então, agora eu tenho as novas cargas e tenho a distância entre elas. Com isso, eu consigo calcular a força, a intensidade, né, da força Fe2. Ela vai ser dada pela lei de Coulomb, então fica K0 vezes Q1 vezes Q2, e tudo isso dividido pela nova distância ao quadrado.
Eu coloquei D aqui, mas esse D não é o D anterior. Tá ok? Eu vou substituir esse D aqui por esta distância nova aqui, que é 2D. Então eu vou até colocar um índice aqui, ó, um linha, para distinguir esse D aqui desse Dzinho aqui. Tá joia? Então fica o seguinte, constante eletrostática, né, K0, eu permaneço com K0 porque ele não menciona que houve mudança do meio no qual as cargas se encontram. Ele só disse que elas foram colocadas em contato e depois separadas por uma distância 2D. Então o meio continua sendo o mesmo. Por isso que eu permaneço com K0. Se ele dissesse que o meio mudou, você teria que mudar o K. Então a constante eletrostática deixaria de ser o vácuo, por exemplo, para ser uma outra constante de um outro meio. Tá joia? Nesse caso, não. Então permanece K0. Q1, 3 meios de Q. Então vou substituir aqui. Fica 3 meios de Q. Vezes Q2, que também vale 3 meios de Q. E tudo isso é dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é 2D, ou seja, 2 vezes a distância anterior. Então você tem que tomar o seguinte cuidado, você tem que levar todo mundo aqui ao quadrado, tanto o 2 quanto o D. Se você só levar o D ao quadrado, fica 2D ao quadrado, estaria errado. Se você levasse só o 2, ficaria 4D, errado também. Tem que levar tudo isso aqui. Ó. Isso aqui é esse D' que eu estou me referindo aqui. É a nova distância. Tá joia? Agora o que a gente tem que fazer é simplificar ao máximo isso daqui. Então vamos fazer isso. Então FE2 fica o seguinte. Repare que eu tenho 3 meios vezes 3 meio. Isso aqui dá 3 vezes 3 dá 9 e 2 vezes 2, 4. Então dá 9 quartos. Então eu vou até colocar ele aqui em evidência aqui já, ó, 9 quartos. Vou repetir o K0. E aí Q vezes Q fica Q ao quadrado. E no denominador fica o seguinte. 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, D ao quadrado. Então aqui embaixo, repara que a gente tem 4 vezes 4, que é 16. Então dá para simplificar isso mais um pouco. Então vai ficar 9 dividido por 16. Vezes K0, vezes Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Repara que novamente eu escrevi isso daqui, coloquei em evidência a parte numérica. Então eu separei aqui a parte numérica da parte literal. Por quê? Porque isso daqui é o fator que é comum nas duas forças. Olha só. K0, que é ao quadrado, por D ao quadrado. Vezes 2. A parte numérica e a parte literal. Agora o que eu vou fazer é dividir uma equação pela outra. Uma força pela outra, né? Então Fe2, só colocar novamente aqui. 9 sobre 16 vezes K0, que é ao quadrado, por D ao quadrado. Está aqui, vou destacar ela aqui. Então está aqui Fe2. E aqui em cima está Fe1. Vou destacar ela também. Agora eu vou fazer a razão que ele pede, né? Que é Fe1 por Fe2. Então a gente vem aqui e faz o cálculo. Então vai ficar Fe1, a razão, né? Por Fe2. Fe1 tem um fator 2, que multiplica toda aquela constante lá, K0, que é ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Enquanto que Fe2 vale 9 sobre 16 vezes K0, que é ao quadrado, por D ao quadrado. Dá para a gente simplificar o K0, que é ao quadrado, por D ao quadrado, com esse K0, que é ao quadrado, por D ao quadrado. Então, dividindo um pelo outro, isso aqui resulta em 1, e com isso a gente fica com 2 dividido por 9 por 16. Agora é só resolver essa fração. Então vamos fazer aqui a divisão dessas duas frações. Então vai ficar 2, vou repetir a primeira fração, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 16 sobre 9. Então isso aqui vai dar 2 vezes 16, que dá 32. E aqui embaixo fica 9, né? Seria aqui 1 vezes 9, né? Que é 9. Ou seja, a razão que ele está pedindo
F1 por F2 é igual a 32 sobre 9. Esse é o resultado final. Essa é a razão entre as forças F1 e F2. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei. Ative o sininho para receber notificação das próximas aulas. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus colegas. E a gente vai se ver na próxima aula.